Marlúcia também, né? Você falou Sim, tantas vezes na sim. Marlúcia. A Marlúcia Tá aqui com a gente. é que, assim, sua super parceira nesse projeto, né? Produtora cultural, professora de livros e está registrando. E assessora. É assessora de imprensa, é verdade. Eu acho que assessora tem que ser amigo. Né? É. Eu não gosto muito desse rótulo assessoria. Eu preciso dizer, eu tenho uma amiga que me ajuda em tudo que eu faço. Por quê? É uma questão de confiança e Tá eu registrando acho, tudo ali. a minha é muito deslumbre, não somos estrelas. Não, são sim, são sim. A gente estava falando sobre as dificuldades, né? Assim, um projeto que começou patrocinado, que vocês continuaram tocando depois. Como vocês conseguiram fazer a mágica de continuar tocando um projeto que a princípio tinha um patrocínio e depois não teve mais? Bom, na verdade a gente só conseguiu fazer isso com a ajuda dos pais, com o envolvimento dos pais. E isso a gente Porque o resultado que eles viram nos filhos foi tamanho que eles quiseram investir nisso. O pedido, quando a gente chegou para eles e falamos que a gente queria justamente dar continuidade, eles também ao mesmo tempo já estavam esperando para falar com a gente não parar, assim, para fazer o pedido da gente não parar. Então isso foi a certeza matemática que a gente teve, assim, porque eles viram o resultado dentro de casa. Porque também se fosse algo porque eles moram longe, moram em comunidade carente, é muito difícil às vezes para sair de casa. Esses encontros acontecem onde? Então, a gente tem justamente no Teatro Gonzaguinha, no Centro de Arte Carlos Gulbenkian, aqui do ladinho. Justamente, a gente tem uma pauta que a gente utiliza uma das salas e quando tem alguma apresentação a gente faz ali no teatro, né? Vocês podem fazer esses encontros, esses trabalhos de vocês, tudo foi desenvolvido ali mesmo. Justamente, Sim, e até isso foi muito importante porque a direção da casa, assim, eles viram o resultado e viram o amor que a gente desenvolve com essas crianças e a família também, que eles deixaram a gente ficar até o final de 2011. Quer dizer, na hora que o outro recolheu o patrocínio, pelo menos o lugar mantiveram nós o espaço para que vocês pudessem continuar trabalhando. Justamente. Bom, vocês vão fazer uma apresentação agora, você falou esse trabalho todo que foi desenvolvido, a peça e tal. Vocês vão apresentar a peça agora no sábado, para todo mundo que quiser conhecer. Claro que os pais, os familiares vão super felizes poder ver, né, os seus heróis ali em cena. Justamente. Mas é legal que muita gente possa ir, gente que não tem nada a ver, gente que nunca conheceu esse trabalho antes, que possa ir lá para conhecer também, né? E com certeza, e eu quero deixar uma coisa assim, frisar, porque não acham que vão assistir uma peça feita por portadores de necessidades especiais e que é com papel crepom, que é alguma coisa que a gente estava falando. É aquela coisa feita assim, é uma de qualquer jeito. produção e assim, é um espetáculo onde, digamos, entre aspas, né, onde qualquer ator poderia interpretar esses personagens, com algum tipo de limitação ou não. Então tem comédia, tem drama, existe uma história, uma trilha sonora que foi feita com ineditismo e tem assim, uma pitada de cinema que a gente também aproveitou o audiovisual, que a gente tem a possibilidade, a gente fez essa brincadeira junto também. Então a história se passa no palco e se passa também no virtual. Então é muito bacana, o público, quem for, vai gostar bastante. Você vai exibir esse documentário que você fez, que você falou sobre essas cenas, as filmagens, as entrevistas dos pais, os depoimentos. Eles lá no comecinho ainda meio desconfiados, sem querer participar, e depois já totalmente integrados. Esse trabalho vai ser exibido? Sim, o documentário já está sendo finalizado. Então é uma coletânea de todos esses momentos, inclusive tem outras entrevistas além dos participantes, tem a entrevista de um médico especialista nesse tipo de patologia da Fundação Oswaldo Cruz, tem o Renato Sorriso, que é aquele gari aqui do Rio de Janeiro, que é uma personalidade. Abraçou o projeto, e ele vai lá participa amanhã, né? do espetáculo, ele participa como ele mesmo. Assim. Então isso é muito bacana. Então as pessoas vão se divertir, vão se emocionar. Porque vale a pena. O documentário a gente está prevendo agora, existe uma previsão da gente fazer o lançamento numa sala de cinema. Uau. Bem bacana, vai ser agora final de janeiro. Se chama Eu Sou Diferente, por isso eu sou igual a você. É a sacada mais genial de todos os tempos, né? Porque não é isso. Nós somos todos iguais, claro, perante a lei somos todos iguais. Mas tem alguém igual ao outro? Não tem ninguém igual. Todo mundo, e é essa diferença que
que vale a pena viver, né? Imagina certeza. se a gente saísse na rua e fôssemos todos, né, iguaizinhos, olhássemos sempre para as mesmas caras. Não, essa diferença, a gente vive num país maravilhoso. Só quem tem a possibilidade, às vezes, de ir para outros países e ter o pé fixo aqui no Brasil, a gente sente o quanto nós não somos um país de terceiro mundo. A gente está muito mais avançado do que muitos países da Europa, do que muitos outros países. E a gente tem uma liberdade, a gente tem um contato físico, a gente tem uma energia que só o brasileiro tem. Fora daqui a gente não vai encontrar isso. Justamente. Bom, tem um monte de projetos em andamento, vocês têm vários filmes, a Marlúcia estava me falando, a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Então, vamos focar no Sou Diferente, por isso sou igual a você, na peça que as pessoas vão ver no sábado, e vamos marcar uma conversa para outro dia para a gente falar sobre os outros filmes. Vai ser um prazer para voltar aqui e falar com todo mundo. Você já era cineasta, você já trabalhava com cinema antes de começar esse trabalho também no teatro. Mas, nesse período, depois que você se envolveu com Interação Cultural e 10, os seus filmes passaram a ter essa temática específica? Olha, eu sempre tive um olhar muito para esse lado, assim, isso é uma coisa meio natural minha, sempre nos meus textos, nos roteiros, ou até nos trabalhos que eu faço, eu gosto de lidar com o sentimento humano, eu acho que o ser humano é um grande material para a gente poder trabalhar. Tanto que esse trabalho documentário, claro, por exemplo, abre pra gente uma outra ótica. Sim. Quando a gente vai lidar com outro tipo de ator, digamos, né, um ator que se diz normal, digamos assim, né, sem nenhum tipo de limitação, a gente tem uma outra ótica, a gente tem um outro tipo de convívio. A gente consegue trabalhar muito mais forte, por exemplo, as emoções. Porque é um exercício pra gente também. Estar com esses meninos é um exercício pra gente. Foi o que eu acabei de falar. Qualquer ator que quiser aprender a construir, fazer construção de personagem, tem que participar de uma aula com eles, não é nem comigo, com eles. Você está ali só orientando. O que você sente, assim, que você mudou a vida deles? Isso aí não tem a menor dúvida, e a prova disso é os pais terem se unido e terem pedido que vocês não parassem, quando você já tinha até resolvido que não tinha como parar mesmo. Mas o que eles causaram dentro de você? Assim? O que mudou dentro de você? Olha, voltando um pouquinho, eu falei que tive convívio com duas pessoas, mas eu não tive, por exemplo, eu acho que a grande coisa que eu quero estar com esses meninos é o amor. Eu falo que eu aos 34 anos ganhei 22 filhos, né? Porque assim, eles, quando acaba assim, o espetáculo, eles criaram um grito de guerra que isso tem desde o dia da estreia, assim. É a comemoração, né? Rei, o Bruno é nosso rei. Às vezes eu fico constrangido com o público, porque eu não me considero isso. Eu acho que eu não mudei nada, eu só faço parte junto com eles. Às vezes, alguém pode pensar que foi você que ensinou. Mas assim, não, claro o público vê até que é natural deles. Claro, claro. Assim, mas isso então é um amor, assim, inclusive no documentário, vocês vão ver a relação que a gente tem. Eu acho que o documentário é a prova viva do resultado daquilo que eu e a Marlúcia desenvolvemos, porque os pais não estavam lá dentro, só ficavam nós dois, enfim, juntamente com eles. Então, o amor, a transformação, o poder, a gente realmente tem capacidade. E uma coisa, às vezes a gente reclama muitas vezes de tantas coisas mínimas na nossa vida, e esses meninos, assim, superam dia a dia os limites que a sociedade impõe. Quer dizer, é um banho de alto astral, né? Porque aí quando você começa a ver que você está reclamando, que isso está errado, que isso não deu certo, aí de repente você vê que tem outra pessoa que tem outros problemas que não considera que são problemas, porque consegue superar aquilo de uma forma tão natural. Aí você de repente vê que você é bem pequenininho e que estava jogando esse jogo errado, né? Vamos mudar um pouco. Justamente. Por exemplo, a semana passada ainda estava no final daquele caos de tudo que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Eu não estava no Rio, eu estava fora do Rio de Janeiro. Enfrentei assim umas 15 horas para poder chegar até o Rio. Eu, assim, digamos, o cansaço físico, mental que a gente trabalha, eu estava em 3 cidades diferentes em menos de 24 horas. Loucura. Mas eu tinha a responsabilidade de ter um encontro com eles aqui às 8h30 da manhã. Eu cheguei, liguei para a Marlúcia, falei, então eu vou direto para lá. Só que assim, justamente quando você encontra com eles e vê essa emoção e vê o que eles venceram no meio de tudo isso, essa batalha, o que a gente passa é nada. Olha, parabéns, muito obrigada por trazer, por compartilhar essa experiência com a gente. Muito sucesso pro trabalho.